Oi, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje a gente vai trazer um vídeo falando sobre os causos que acontecem com a gente aqui no judiciário e ninguém imagina que um advogado é capaz de fazer. Hoje vai ser um desses causos que foram vivenciados pela Raíza, aqui, minha sócia e amiga. Ela vai relatar para vocês. A gente só fez uma mudança de datas e nomes até para o cliente não ser identificado. Mas a gente não podia deixar de contar essa história para vocês. Vai lá. Olá, gente, tudo bem? Vamos lá. Eu vou contar uma situação que eu passei, né? Em particular, foi bem assim, constrangedora, mas foi um aprendizado, tá? Em meados, eu acredito que há 2 anos atrás entrou em contato comigo um cliente, né? Que ele tinha um interesse em se divorciar da esposa dele, né? Era um processo que era um pouquinho complicado, porque tinha interesse de menor envolvido, então teria que ser no poder judiciário mesmo, mesmo sendo consensual, até porque a esposa dele, à época, ela tinha um interesse em dirimir isso de forma menos gravosa para as filhas. O que ocorre, tá? Esse caso foi uma situação bem complicada, porque demorou muito tempo para se resolver, né? Ele me procurou, eu acho que demorou as negociações por volta de uns 6, 7 meses, tá? Até chegar num consenso e finalizar com um acordo e a assinatura deste. Quando a gente teve, né, colheu as assinaturas, tudo certinho, com a guarda, visita, pensão, tudo bonitinho, o meu cliente teve um problema no imóvel, que ele ainda estava no imóvel, mesmo relatando e explicando a necessidade de deixá-lo, né? Até por uma questão dos filhos também se entender a situação. É um pouco complicado por uma questão para a gente não ter problema quanto à negociação, né? Porque às vezes muitos clientes tendem a achar que tá ajudando, mas acaba dificultando ainda mais as negociações. Por ter um contato, por falar alguma coisa que não deveria, né? Então, assim, entra muita questão do rancor, da situação em si, que é bem desgastante para ambas as partes. Mas enfim, e mesmo relatando e explicando tudo bonitinho que ele deveria ter saído do imóvel, ele não o fez. E no dia da assinatura do acordo, teve um problema em casa de cunho pessoal, tá? Teve uma discussão, enfim. E no dia seguinte, ele entrou em contato comigo, relatou o que ocorreu e me fez um pedido, né? Como eu era advogado dele, acabei acatando, lógico, para que fosse até o imóvel dele e retirasse alguns bens de cunho pessoal, até para não ter problema quanto tirou bens que não eram, objetos, enfim. Chegando até o estabelecimento dele, porque ele é um empresário, a gente se deparou com a seguinte situação: ele não poderia deixar o estabelecimento dele, porque ele estava aguardando lá, enfim, um, um, eu acredito que era um fornecedor chegar, eu não me recordo da época. Aí ele acabou relatando que o filho dele iria comigo, tá? Eu expliquei pro filho dele tudo bonitinho como iríamos proceder, né? E o que faríamos dali pra frente, ou tirar foto, ou fazer até mesmo uma lista do que seria retirado do imóvel. Até porque o filho dele tinha um convívio bom com a pessoa, né, com a ex-esposa do pai, e assim, era de fácil circulação dentro do imóvel. E eu acabei relatando para ele e falei como, né, nós iríamos nos dirigir até até o local desses imóveis. Na época não existia Uber, não existia nada disso, tá? Aí ele me relatou que a gente iria de ônibus. Aí eu já falei, opa, então não tem como ir de ônibus, porque não tem como trazer um computador, bens pessoais, não teria a possibilidade, era fora de questão, não era por ir de ônibus, mas era porque a gente não ia dar conta de
Enfim, voltar com, nossa, uma casa no ônibus. Em decorrência disso, o cliente, ele se dispôs, não, leva o carro da empresa. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E ainda mais pelo fato de, eu era nova de carta na época, entendeu? Então, assim, era meio complicado, porque, né, a gente é nova de carta, a gente não sabe muito. E aí ele insistiu tanto, não, eu confio, fica à vontade, pode pegar. Aí eu falei, tá bom, já que, né, entre o ônibus e o carro, o carro dele, eu falei, eu não vou trazer um computador no ônibus, não vou. Fui até peguei o carro dele, né, com o filho dele, que era maior de idade, e a gente foi até o imóvel, tá? No meio do caminho, era um local um pouco complicadinho, assim, e assim, o carro dele era mais velhinho, não era automático, nada disso, e a embreagem estava um pouco baixa. Então, assim, eu comecei a queimar a frição. E aí, um moço virou pra mim e falou assim, doutora, eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, com meu pai não acontece esse cheiro. E aí eu tava percebendo e o carro não andava por nada. Enfim, eu falei, eu acho que tá acontecendo alguma coisa aqui que a gente não pode forçar. Desliguei, aí eu liguei, né, pra uma pessoa, né, enfim, na época quem foi me socorrer foi meu tio. Eu liguei pra ele, expliquei tudo bonitinho, aí ele foi me socorrer, chegando lá eu peguei o carro dele e ele pegou o carro desse cliente. Quando eu tava voltando, eu voltei, deixei ele no escritório, né? E aí o meu tio levou o veículo dele até o estabelecimento dele, né? Do cliente até o estabelecimento dele, explicou tudo bonitinho e depois ele veio até mim e acabou me relatando que ainda bem que eu não dei continuidade com a viagem porque não tinha freio. Então, assim, eu acho que ia ser bem pior a situação. Isso aí é para relatar um pouco o que a gente passa, enfim, o que a gente tenta, né? O jovem advogado, o que a gente tenta, de uma forma ou de outra, ajudar o cliente, mas em contrapartida a gente não vê o risco que pode ocorrer, enfim. Mas isso aí é só uma história aí para vocês, para deixar bem claro que vida de advogado não é fácil, não. É isso, gente. Então é isso, pessoal. Então vamos aguardar agora o próximo vídeo, é na sexta-feira, e vai ser sobre alguma das informações que a gente tá postando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E aí a gente vai decidir entre elas sobre o que a gente vai falar, tá bom? Obrigada. Muitíssimo obrigada. Até o próximo. Até o próximo vídeo.